Trump, em que muita gente ficou falando que ele ia deportar todo mundo e não sei o que, igual o Dr. Ritter e o Dr. Mara já fizeram lives aqui falando sobre isso. Hoje, depois de alguns meses do governo dele, a gente está vendo realmente o que ele quer fazer, né? Isso. Que ele já fez várias deportações, já mandou várias pessoas de volta para o Brasil e para outros países também, mas se você for pegar o histórico, todas essas pessoas são criminosas, na verdade, né? E também é bom lembrar que as outras administrações, a do Biden, a do Obama, eles deportaram até mais pessoas nesse mesmo período do que o Trump agora. Exatamente. E essas deportações, na verdade, tem muita gente fazendo terrorismo por conta dessas deportações. Que deportaram pai de família e tudo mais. Certo, mas bandido também tem filho, bandido também tem família. E se eles estão lá nos Estados Unidos procurados por crimes que cometeram, não só nos Estados Unidos, mas também em seus países, não há nada mais justo do que ser deportado realmente para cumprir a regra, né? Exatamente. O Trump está mandando um recado para essas pessoas que estão pensando em entrar no país de forma ilegal. E, em contrapartida, ele tem falado muito que quer profissionais qualificados da forma legal dentro dos Estados Unidos. Sim. E é sobre isso que a gente veio aqui para falar com vocês hoje. Sobre alguns tipos de visto que hoje estão sendo mais trabalhados por demorarem menos tempo para saírem, né? Não é isso, doutor Albert? Sim. Cada visto, cada processo tem alguns requisitos. E com isso vem um tempo de processamento, né? Existe vários vistos que são, seja ele temporário ou permanente, que gera um green card, né? Ou não, que ele é sazonal ali. E vão ter requisitos diferentes e por isso o tempo de processamento pode ser diferentes entre eles. Entendi. E pelo que eu vi, antes de eu chegar no Brasil, umas 2, 3 semanas antes de eu chegar no Brasil, eu vi o último Visa Bulletin e deu uma melhorada nos prazos, né? Sim. A expectativa é que vá melhorando cada vez mais. Sim. O Trump já falou que é outra coisa que ele está trabalhando em cima para que esses tempos de processamento sejam acelerados, para que volte ao normal, para que tenha profissionais qualificados nos Estados Unidos. Entendi. Muito bom isso, muito bom. E eu acredito, assim, isso é uma opinião própria minha, eu acredito realmente que vai começar a melhorar mais, porque é a única forma dele cumprir com essa coisa que ele vem dizendo dos vistos profissionais. A única forma é ele aumentar a agilidade da USCIS em processar todos esses vistos que são requeridos, não é isso? Exatamente. O Trump quer trazer aquele discurso dele de Make America Great Again, é justamente isso que ele está querendo fazer, né? Ele está querendo que os profissionais, a mente pensante do mundo, estejam nos Estados Unidos. Para que isso aconteça, tem que melhorar esses prazos. Outro motivo pelo qual nós acreditamos que os prazos melhorem é a ordem executiva que ele mandou todos os agentes federais voltarem para os offices, né? Não fazer mais um home office. Exatamente. E aí, pegando a deixa desse seu comentário, doutor Albert, eu quero falar diretamente com os veterinários. Essa regra que o Trump impôs agora para os agentes federais envolve também todos os funcionários da AVMA, que é uma associação de medicina veterinária nos Estados Unidos, que é uma agência federal, certo, doutor? Exatamente. E esses profissionais vão ter que voltar a trabalhar em seus escritórios. Acabou aquela história de você tentar ligar para lá e não ter um telefone para te atender. Acabou aquela de você tentar visitar um escritório e não ter ninguém para te receber. Agora eles vão ser obrigados a voltar a trabalhar nos escritórios. Isso vai agilizar os processos de validação de diploma de médicos veterinários também, certo? E agora falando, vamos entrar mais na parte dos vistos, doutor Albert. Eu gostaria de saber de você quais são hoje os principais vistos que a gente pode trabalhar para levar o profissional, por exemplo, o médico veterinário, mas todos os outros também, eu sei, da forma mais eficaz para os Estados Unidos. Ótimo. É muito importante, primeiro, de fazer uma divisão entre vistos temporários e vistos permanentes, né? Toda vez que a gente fala em visto permanente, são os green cards, né? Que é a residência permanente. Sim. E essa diferenciação é importante porque, primeiro, os requisitos e o tempo de processamento que estávamos conversando no início. Hoje existe
vamos dizer que existem 5 grandes categorias para você que quer trabalhar legalmente nos Estados Unidos para aplicar. Que aí se divide em temporários e permanentes, os de imigração, né? Que são os vistos Hs, que é o H1B, o H2B e o H2A, que eles são temporários. Tem o EB3, que ele é o de residência permanente, o EB2, que também é de residência permanente, e o EB2NW, que aqui é uma variaçãozinha e todo mundo que acompanha as suas lives, as nossas lives, sabe, já ouviu falar do EB2NW. E só um detalhe, o EB2NW é o tipo de visto que proporcionou o meu green card. Isso. Então, esses vistos, eles, na sua grande maioria, tirando o EB2NW, desses que eu mencionei todos, você precisa ser, vou aportuguesar uma palavra aqui, sponsorado, né? Exatamente. Ter um sponsor, uma empresa, alguém que te oferece uma vaga de trabalho para que você possa atuar nos Estados Unidos com a sua profissão. Mas não é só o EB3 que precisa do sponsor, né? O H1B, o H2A e o H2B também vai precisar do sponsor da empresa. Perfeito. E nessa parte é que entra The Bridge Connections. A gente faz a busca, o rastreamento dessas empresas que vão contratar os profissionais do Brasil através do nosso departamento legal. Vamos deixar claro, o Iter, Pessoni e Moore são contratados como departamento legal da nossa agência The Bridge Connections. E o Dr. Albert faz parte desse time, certo? Então, pode prosseguir, Dr. Albert. Vamos lá, as diferenças básicas e grandes que vai implicar no tempo de processamento, né? Os vistos Hs, que são os vistos temporários, ele pode variar dependendo dessas 3 categorias, que é o H1B, onde são profissionais mais especializados, e ali vai demandar ali um bacharelado, às vezes, ou um técnico que seja específico para aquela área. O H2A, que ele é para agricultura, e aqui os veterinários se encaixam dentro dessa categoria. E o H2B, que são aqueles profissionais de forma geral, que a gente fala. Que não necessariamente precisa ser especializado na área, mas tem que demonstrar uma experiência naquela área, né? O que eu quero dizer com isso não adianta você que é vou dizer, um engenheiro, um mestre de obras aqui, que não demanda um bacharelado, né? Você é um mestre de obras e quer aplicar para um veterinário, ou vice-versa. Então, você tem que condizer, mesmo não precisando de um bacharelado, você tem que mostrar uma pequena experiência dentro dessa área. Entendi. E uma pergunta, o profissional que não tem um bacharelado, mas ele trabalha na agricultura no Brasil e consegue comprovar essa experiência dele, ele tem a oportunidade de aplicar para um H2A, por exemplo? Sim, vai demonstrar a experiência que a gente chama de... A gente pega uma permissão jurídica de outros vistos que é habilidades extraordinárias, que é demonstrado isso através de experiência, não só da parte acadêmica. E esse H2A, ele permite isso. Por ser um visto temporário, ele permite que você demonstre a sua experiência através de, claro, tem que comprovar tudo isso documentalmente e ter uma empresa lá oferecendo trabalho. Entendi. Certo, vamos falar um pouco sobre esse H2A agora, porque em visita ao Texas, há uns meses atrás, eu fui visitar alguns ranchos e empresas lá, em busca de sponsors para profissionais brasileiros, e ouvi falar muito sobre o H2A e não o conhecia. Depois que eu fui pesquisar e que eu comecei a tomar conhecimento. Mas, falando sobre o H2A, existem algumas etapas que a empresa precisa passar para poder ser habilitada pelo Department of Labor para poder contratar esses profissionais. Exatamente. Né? A primeira etapa é você ter uma empresa, né? Ter uma empresa que vai te contratar por aquele serviço, e aqui tem que ser extremamente conectado com a agricultura, porque ele é específico para a agricultura. Essa empresa ela vai aplicar para uma Labor Certification, que é uma certificação de trabalho onde pode contratar o estrangeiro para trabalhar. Sim. E isso pode demandar um tempo maior. A grande vantagem do H2A, que é a agricultura, é que ele não tem um cap. O que é esse cap?
é um limite de vistos disponíveis dentro de um ano fiscal. Então, isso permite com que essa Labor Certification não entre no que a gente chama de loteria, que já existe no H1B e no H2B. Só um detalhe, a loteria do H1B acabou ontem, né? Exatamente. Fechou ontem, As inscrições para participar participar da loteria. Exatamente. E isso vale lembrar que essa inscrição é para o ano que vem. Exatamente. Então, só que a gente tem que falar uma coisa também. É pro ano que vem, pro ano fiscal dos Estados Unidos, que começa dia 1º de outubro. exatamente. Correto? Ou seja, a partir de 1º de outubro, nós vamos estar aptos a começar a trabalhar com processos de profissionais que foram sorteados nessa loteria, Agora, correto? Correto, isso mesmo. Acho que eu sei um pouquinho Não, agora sim, sobre... tá bem. Isso é muito importante fazer essa distinção de ano fiscal para o ano normal, né? Nós imaginamos sempre que o ano é de janeiro a dezembro. Exato. O ano fiscal ele começa em outubro e termina em setembro. Então pega sempre aí um restinho do ano que está atual. Então, essa é uma grande vantagem, porque dentro dessa certificação do Departamento de Trabalho, que é o DOL, onde vai ter o governo americano, ele vai analisar se a empresa tem condição de contratar aquela pessoa, se não tem americano que faça aquele trabalho, por isso que ele é muito mais especializado nesse sentido, né? Entendi. Então, ele é um visto muito bom para veterinários, que quer um tempo de processamento mais rápido, né, para poder estar nos Estados Unidos. Ele não entra nessa loteria, porque não tem um cap, não tem um limite de vistos por ano, mas vai ter que passar por essa certificação do Departamento de Trabalho. Certo. E você sabe dizer pra gente como que é feita essa certificação da empresa? Qual tipo de requisito essa empresa tem que ter para poder o Department of Labor entregar essa certificação? Sim. É uma aplicação que a empresa vai fazer, onde ele vai constar ali, vai mostrar o trabalho que ele faz. Então, vai ser na parte da agricultura. Então, vai mostrar quantos funcionários a empresa tem, vai abrir aí a parte financeira para o governo, para mostrar que tem capacidade. O governo vai instituir um salário mínimo que tem que ser pago para aquele profissional. Então, normalmente, aí vai depender de estado para estado, mas aí ele vai instituir um valor mínimo, que é a hora que vai ter que pagar, e a empresa não pode pagar abaixo desse valor. Então, tem que mostrar, primeiro, suficiência financeira para contratar, mostrar que tem o trabalho, que aquele candidato à vaga, ele tem capacidade de atuar naquela posição que está fazendo. Eles vão fazer anúncios, tem que ter anúncio no jornal, da região, mostrando que tem uma vaga para aquela área. Para o H2A também precisa? Também. Achei que era só para o EB3. Não, sim, todos os Hs precisam disso também. Entendi. Obviamente, a forma de análise desses requisitos, elas são um pouco mais, eu vou dizer, brandas, mas assim, não entenda que são fáceis, mas elas são mais brandas do que o EB3, porque o EB3 gera um green card. Aqui é um visto temporário. Então, assim, vamos dizer que o ponto de corte é um pouco abaixo por isso, pela forma temporária do visto. Entendi. E aí vem uma outra questão agora na minha cabeça. Por exemplo, você falou que para o visto de agricultura, a empresa tem que estar ligada à agricultura. Porém, a agricultura envolve muita coisa, não só a parte agrícola, não só a parte de, por exemplo, ranchos no Texas, por exemplo, mas também abrange clínicas de pequenos, não abrange não? Sim, também. Então, você acha que, por exemplo, clínicas de pequenos nos Estados Unidos podem atuar com H2A para contratar profissionais? Pode sim, porque está ligado à agricultura, mesmo indiretamente está conectado. Né? Sim, muito bom saber disso. Outra pergunta que eu tenho, essa foi até um seguidor nosso que passou. Vamos deixar as perguntas mais para o final, para a gente não perder o fio da meada aqui, né, Dr. Albert? Então é o seguinte, um outro seguidor nosso me fez essa pergunta e eu fiquei meio assim de responder, porque eu não sou advogado, logicamente. Uma pessoa, um profissional que está nos Estados Unidos com o visto H2A, pode aplicar para um visto profissional
que gera um green card para ele? Sim, sem problema. Sem problemas? Desde que cumpridos os requisitos para o green Sim, card, com daquele certeza. processo. Nada impede de, inclusive, tem algumas situações que você pode transformar aquele visto temporário em green card. Um green card, entendi. E aí, nesses casos, você acha que o profissional vai precisar voltar ao Brasil ou, estando nos Estados Unidos, ele consegue fazer uma mudança de status? Ele consegue fazer isso estando nos Estados Unidos. O que tem que se atentar é o tempo de processamento desse novo visto, para fazer esse ajuste de status. Entendi. Porque estando com vamos dizer que está com H2A, o exemplo nosso. A pessoa já está trabalhando nos Estados Unidos com H2A, vai transformar num green card para fazer o ajuste de status, vai aplicar, às vezes vai aplicar um EB3 ou um EB2NW, ele vai correndo enquanto ele tem que manter o status dele, Sim. enquanto o processo é analisado e entrar dentro da data prioritária dos EBs, do EB3 ou EB2, para poder fazer o ajuste de status. Então, ele mantendo o status dele legal, como mesmo com visto temporário, ele pode fazer o ajuste de status depois. Entendi. E aí, a outra pergunta que vem, essa aí puxa, essa resposta puxa o profissional que tem o H2A hoje aprovado, por exemplo, há 1 mês, 2 meses atrás, e pretende aplicar um EB2NW dentro de mais 1 mês ou 2, eu acho que ele precisa ficar 90 dias depois de 90 dias, ele dá entrada no processo dele de EB2NW. Você acha que ele tem tempo hábil para resolver isso? Por exemplo, se o H2A geralmente dura 9 meses. Isso. Você acha que ele tem tempo hábil ou existe uma forma de renovar esse H2A? Existe formas de renovarem o H2A. Você vai precisar, a empresa vai precisar mostrar o que você precisa ficar mais tempo, mas vai depender também da posição que a pessoa está contratada. Entendi. Porque vamos dizer que acontece isso muito. No verão é o tempo de fazer plantações, colher. E aí no inverno já não tem mais aquela necessidade. Então, se for uma área muito específica, que só funcione no verão, que só funcione no inverno, aí você vai ter que arrumar uma outra posição para poder renovar o seu visto de não imigrante. Porque é um visto que configura uma necessidade sazonal, igual você falou no início, né? Isso. Mas, por exemplo, se profissional, eu estou dando hipóteses aqui para a gente poder explicar para o pessoal que a gente não sabe quem, ao fim da conta, está assistindo a gente, e também não sabemos a intenção dessas pessoas nos Estados Unidos, certo? Então, assim, o cara que foi contratado, vamos pegar o Texas, um rancho no Texas, porque eu visitei e eu sei como é que é a realidade deles, entendeu? O cara foi contratado, o médico veterinário vai trabalhar lá na season deles de reprodução. Porém, o dono do rancho decide que quer ficar com o cara de forma fixa, porque o cara ajuda a cuidar do rancho, ajuda em todas as outras coisas fora da season. Sim. Esse profissional se encaixa nessa situação ou não? Se encaixa. Que aí consegue pedir uma renovação desse visto que ele já possui. Para renovar o status, e aí vai conseguir se estender mais enquanto o EB3 ou o EB2NW vai correndo para ele fazer o ajuste de status depois. Porque aí, na verdade, o EB2NW, ele vai... a gente vai, por exemplo, depois de 90 dias, a gente vai montar o processo dele e vamos protocolar junto à USIS, correto? Isso. Uma vez protocolado, eles precisam analisar e saber se eles vão aprovar ou não, correto? Isso, correto. Quando eles aprovarem, a partir desse momento... Aí primeiro vai fazer uma análise se o processo aprovado está dentro da data prioritária. O EB2NW hoje ele está numa data prioritária de agosto de 2023. Então, se todo o processo que é aprovado, que foi protocolado antes de agosto de 2023, já pode fazer o ajuste de status. Então, mesmo o processo aprovado não significa que pode iniciar o ajuste de status. Ele tem que estar dentro dessa data prioritária. Entendi. Então, por exemplo, só para explicar bem, essa data prioritária que o Dr. Albert está falando é uma data marcada pela USCIS em que os profissionais vão poder fazer ajuste de status. É por isso que a gente fala que o EB2NW hoje tem um ajuste de status bloqueado. Porque eles estão analisando processos de 2023 ainda, né, Dr. Albert?
Mas isso melhorou, né? Melhorou e tem melhorado. Então, a expectativa, como conversamos aqui no início, é que vá melhorar. Legal. A nossa vontade é que isso volte a ser corrente, né? Que é o current, que aí você pode já fazer o protocolar ajuste de status. No meu caso, eu lembro bem que ele estava current, né? Na minha época. Na minha época estava current, mas isso foi há 5, 6 anos atrás. Acho que eu peguei a melhor época de fazer um EB2NW na vida. Vale lembrar também que essa data prioritária, ela é a data do protocolo do processo. Então, assim, como que eu sei qual que é a minha data prioritária? É a data do seu protocolo do processo. O dia que você protocolou seu processo, que você enviou para o USIS, e o USIS recebeu e te avisou que recebeu. Que eles te avisam de tudo que eles fazem, não é isso? Exatamente. Eles mandam e-mail e carta para você falando, nós recebemos seu processo, nós estamos analisando seu processo, nós estamos mandando seu processo para outras mãos, não é isso? E mesmo você não estando nos Estados Unidos, você pode receber essas notificações, mas se você tiver um advogado, vai ser melhor ainda, que nós recebendo a notificação e fazendo tudo ao tempo certo. No meu caso, eles fizeram isso tudo por mim, no tempo certo. Eu recebia também os e-mails, mas eles recebiam as cartas e me avisavam de tudo e tudo mais. E é o que eu falo, quando você tem profissionais ao seu lado para te guiar durante todo o processo, você está falando do processo mais importante da sua vida, gente. Vocês estão falando de uma mudança de vida, vocês estão falando de uma mudança de país, mas de vida também. Eu falo para vocês, a minha vida mudou 150% depois que eu fui para os Estados Unidos. Então não adianta nada você querer economizar nesse momento que você está fazendo uma mudança tão importante e lá na frente você ser prejudicado por isso, né, não, Dr. Albert? Porque às vezes um X no lugar errado faz uma diferença que te causa uma complicação. Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho sobre o H1B, que é o visto que agora tá aí, parece que um pouco na modinha do pessoal, né? Então muita gente falando dele. Exatamente. O Trump falou dele esses dias aí pra trás. E aí todo mundo foi pra cima dele. Isso. Eu acho que essa loteria vai ser bem animada. Vai ser bem concorrido. Vai. A grande diferença dele, primeiro, é que você precisa ser especializado na área. Então ele serve para várias áreas, mas ele demanda ali uma experiência e que você tenha uma especialização naquela área de atuação. Sim. Inclusive, alguns cargos vão pedir um bacharelado. Então você tem que apresentar um bacharelado, mas a diferença dos vistos permanentes é que você não precisa comprovar o tanto de experiência como o EB2, por exemplo, né? Você precisa ter o bacharelado e pelo menos 5 anos de experiência na área. Aqui não, você vai ter que mostrar que tem uma especialização na sua área. Você é especialista, você sabe fazer aquilo. Ele já é um visto que demanda também uma Labor Certification. A empresa vai cadastrar, que foi o que você mencionou, que terminou agora, essa semana. Sim. Vai cadastrar para participar dessa loteria. Nós até temos um hospital veterinário de clientes nossos, né? Assim, exatamente. Está cadastrado para participar dessa loteria. E aí a loteria, eles vão selecionar, porque existe um número máximo de vistos que podem ser emitidos, de H1B. Então ele tem esse cap, que eu estou falando desde o início, a melhor tradução ao limite, o corte ali, né? Atingir o limite de vistos disponíveis, de novo, para o ano fiscal. Para o ano fiscal, exatamente. Então, ele demanda isso. Então, demanda participar de uma loteria, onde quanto selecionado, vai aplicar e aí você vai com visto começa toda a certificação do DOL e você aí é bom a gente explicar bem para o profissional que está assistindo. Não quer dizer que você ser sorteado na loteria você já tem o seu visto aprovado, né? Não. A loteria você foi selecionado para iniciar a aplicação. E você entrou dentro daquele número X de vistos disponíveis. Então você pode aplicar nesse ano fiscal que você foi sorteado. Então aí tem que iniciar. E aí a primeira parte é da empresa, mostrar que tem a certificação de trabalho, vai aplicar pela certificação, né, a Labor Certification, vai fazer os anúncios, vai mostrar que você
você é capaz de fazer aquilo que a vaga pede. Então tem que fazer todos esses requisitos para você ter o visto aprovado e ir para os Estados Unidos com ele. E um dos requisitos, eu acredito que para todos os vistos que exigem essa Labor Certificate, eu acho que isso é uma regra. Existe um número, um tanto certo de anos que essa empresa precisa estar no mercado, certo? Exato. A empresa precisa, primeiro, estar com os registros no estado onde ela está, todos regulares, está declarando imposto de renda, ter funcionários já contratados, inclusive não pode ser empresas que tenham imigrantes ilegais trabalhando. Isso é importante. Exato, porque eles vão fiscalizar tudo, eles vão olhar a empresa, vão passar um raio-x na empresa para ver a capacidade da empresa. Mas eu acho que isso serve para o H2A também, né? Também. Porque eu conheço um rancho lá que está aplicando H2A para os seus profissionais e eles foram inspecionados. Sim, vai para todos os Hs, o H1B, o H2A, o H2B, tudo vai passar por essa fiscalização, esse pente fino aí na empresa. Então eles vão olhar tudo isso, vão instituir o valor mínimo que tem que ser pago para essa pessoa, para esse aplicante, e a empresa tem que mostrar que tem condição de pagar aquilo. Só para explicar para vocês, é bom deixar claro o papel da The Bridge Connections em todo esse processo do H1B. A The Bridge Connections, junto ao seu departamento legal, que é o Inter Persona and More, nós vamos fazer toda essa parte, iniciando na inscrição da empresa para o sorteio do H1B, até o final, onde o profissional vai estar indo para os Estados Unidos, já contratado pela empresa. A empresa também não vai ter que se preocupar com a parte do DOL. Nós vamos fazer toda essa parte do DOL também, junto à empresa, e depois com o USCIS nós vamos fazer a parte do profissional. Exatamente. E o H2B, o que você me fala sobre ele, Dr. Albert? O H2B ele é um visto mais genérico, né? Em que sentido? Você não precisa mostrar essa especialização. Então ele vai ser um trabalho mais que você não precisa demonstrar nada de diferente. Em que sentido? Obviamente você vai precisar continuar demonstrando que você tem habilidade, você consegue, tem experiência naquela área. Sim. Né? Como eu falei, não adianta você falar que sabe plantar se você nunca atuou naquela área. Vai aplicar para uma posição de plantação. Sim. Então você tem que demonstrar isso. Mas ele é um visto também que depende de uma loteria. Em data diferente da loteria do H1B? Isso. Ele tem datas diferentes. Eles abrem sempre no começo do ano e no meio do ano, essas loterias. Entendi. Mas tem que fazer o registro também. A empresa vai fazer o registro para participar da loteria. E aí, aqui, a grande diferença do H1B para o H2B é realmente só essa especialização na área. Certo. O H1B você precisa demonstrar que tem uma habilidade aí diferente. O H2B nem tanto. Geralmente são os vistos que você aplica para coisas. Eu quero receber uma proposta no McDonald's, por exemplo. Vou trabalhar no McDonald's que não precisa demonstrar tanta habilidade específica para, por exemplo, quem vai plantar. Precisa demonstrar um conhecimento, uma habilidade, o plantio, como plantar, né? Então, é nesse sentido que esse profissional já vai para o H1B. Exato. E existe prazos para esses vistos, tanto o H1B quanto ao H2B, prazos para o profissional de vencimento do visto? Sim, como eles são temporários, eles vão ser limitados a um tempo. Isso pode depender da vaga para a qual está aplicando, para a empresa, se é puramente sazonal ou não. Em que sentido? Existem alguns vistos, por exemplo, o H2B pode aplicar para pessoas que vão passar uma temporada em estação de esqui. Vão ser aqueles que vai ajudar ali na administração do restaurante. Então, quando no inverno, só no inverno que eles vão trabalhar, porque depois não tem a neve, aí não tem aquele tanto de necessidade. Sim. Então, esses vão ser pelo período da sazonalidade ali. Sim, entendi. Então, vai depender muito
E esses vistos também são renováveis, né? Você São. pode fazer a renovação deles também. Sim. E também ir trabalhando outros vistos durante esse período. Exato, né? a transformação desse visto de não imigrante temporário para o Green Card. Então, existem várias estratégias que a gente pode utilizar para imigrar de forma legal. Não é isso, Dr. Albert? Exatamente. E aí é uma coisa que a gente prega muito, que eu discuto muito com o Dr. Iter, com a doutora Mari, com você também, é como pode ser uma pessoa pagar um coiote $20 mil para poder atravessar e ir pelo México de forma ilegal, sendo que você pode gastar esse mesmo dinheiro ou até menos, né, doutor? Até menos. Ou até menos, porque se você pega um visto desses aqui, profissionais temporários, uma parte da despesa fica para a empresa, correto? Exato. Então fica muito mais barato para o profissional fazer esse processo de imigração de forma legal do que correr o risco de morrer. De morrer, de um familiar seu morrer, você está levando seus filhos para um negócio arriscado. Então, é o que a gente sempre prega, gente, é fazer de forma legal, fazer de forma justa e entrar pela porta da frente nos Estados Unidos é um negócio muito importante. Entendeu? Fora a paz, né, que você vai ter. Com certeza. Quando você está ilegal, nós atendemos milhares de pessoas aqui que relatam, olha, eu não posso ver um carro da polícia que eu me tremo e eu não posso fazer, eu não posso ir em determinado lugar. Então, assim, não compensa. Não compensa de forma alguma. E aí eu falo por mim mesmo. Já é a segunda vez que eu estou no Brasil esse ano, gente. A paz de espírito que você tem de sair dos Estados Unidos e depois voltar é gigantesca, entendeu? No dia que eu estava saindo, uma pessoa lá me perguntou, um americano que trabalha comigo, me perguntou, mas você tem certeza que você vai voltar? Eu só arranquei o green card e falei para ele, meu amigo, esse aqui eu entro aqui, certeza. Não corro risco nenhum. Exatamente. E aqui no Brasil tem várias pessoas me perguntando, mas e aí, voltou em definitivo? Porque o Trump agora tá lá trancando tudo. Eu falei, não, gente, calma. Há 6 anos atrás eu fiz um processo de imigração, eu sou um morador residente permanente dos Estados Unidos, não tenho nenhum crime, não corro risco de ser deportado e nem de ser negada a minha entrada. Eu tenho a minha entrada garantida por lei por ser um portador de green card, beleza? Exato. Tô correto? Certinho. Pode continuar com a sua tranquilidade. Bom, vamos falar agora sobre os vistos permanentes. Os EBs. Os EBs, exatamente. Todo mundo já ouviu falar neles. Com certeza. Nós já falamos aqui bastante, mas é sempre bom lembrar. Por quê? Porque agora é o momento. Se você se qualifica, se você cumpre os requisitos, esse é o momento. O Trump inúmeras vezes tem falado. Eu tenho trazido muito o que o Trump fala aqui, porque é o que a gente precisa seguir, né? A gente precisa, como está a vertente do governo atual em relação à imigração. Então, especialmente porque mudou a vertente do governo, né? Exato. Então, assim, e ele tem falado desde o início da posse, desde a posse dele, quando ele estava assinando as primeiras ordens executivas lá no Salão Oval. Ele vem falando, eu quero imigrantes legais. Isso não vai acabar, eu sou contra a ilegalidade. Então, os EBs, se você cumpre os requisitos, ele a melhor hora é agora. E vamos começar do começo. Alguns seguidores nossos vêm me perguntando isso com frequência e assim, para a gente não ficar repetitivo nas respostas para esse pessoal, eu prefiro perguntar para você e deixar isso registrado nas nossas redes sociais. Qual a diferença entre o EB2 convencional e o EB2 NIW? Ok. A grande diferença vai ser o patrocinador, o sponsor. O EB2, vamos dizer o EB2 regular, o normal, não existe essa nomenclatura, só para entender. Tá? O EB2 normal, ele vai necessitar de uma empresa tá patrocinando, mas aqui vai continuar mostrando habilidades extraordinárias. O EB2 é para pessoas que têm uma experiência naquela área, que vai atuar, mas tem já uma oferta de trabalho, ou seja, uma empresa que está patrocinando. O EB2NW, que é o National Interest Waiver, é uma variação onde não há necessidade de ter um patrocinador, uma oferta de trabalho. Você vai ser o que a gente chama de self-petitioner. Com a redundância mesmo, você vai peticionar para você mesmo.
Então, essa é a grande diferença do EB2. Que foi o que aconteceu comigo. Foi na minha época lá, a gente, o ajuste de status ainda estava permitido, então eu entrei com o meu visto de turista. Vocês enviaram o processo para mim. Isso. Eu peguei e fui eu mesmo ao correio e enviei para a USCIS para comprovar para eles que eu era o self-petitioner. Isso. Que eu estava fazendo a minha própria petição, certo? Isso. Então você não precisa ter uma empresa. Você precisa demonstrar os requisitos necessários para mostrar que você é de interesse nacional para os Estados Unidos. Sim. E aí entra um detalhe muito grande que eu quero falar com os veterinários, que é um negócio muito importante de ser falado, pela minha experiência já há quase 5 anos trabalhando no vet field nos Estados Unidos. A diferença maior, e eu aconselho a maioria dos profissionais que se enquadram nas características do EB2NW, nós vamos falar disso daqui a pouco, se você se enquadrar num EB2NW, opte por ele, porque ele te dá a liberdade de escolher onde você vai trabalhar, em que estado, em que empresa, para quem você vai trabalhar. Se você não gostar daquela empresa que você está trabalhando, você tem todo o direito de sair e buscar por uma nova ocupação, por um novo cargo em outra empresa. Com os outros tipos de visto, você tem o seu green card, porém, se você for mandado embora ou se você sair da empresa, você precisa aplicar para um novo processo. Exatamente, correto? Tem que mudar o empregador e aí é praticamente um novo processo, vai depender de outra Labor Certification. Então isso acontece, foi muito bom você ter falado isso, porque essa é outra diferença do EB2 normal para o EB2NW. Sim. E aí vai encaixar o EB3 também, você vai ficar vinculado à empresa que está patrocinando o seu Green Card. E isso significa full-time job. O tempo integral naquela empresa, no paycheck lá deles. E agora, já que a gente entrou nessa parte, fala pra gente das características que o profissional tem que encaixar para poder aplicar para um EB2 ou um EB2NW. Você vai ter que demonstrar um bacharelado, curso superior, e aqui é bacharelado. Antigamente existia uma forma de demonstrar isso em tempo de experiência. Com 10 anos ou mais de 10 anos de atuação na área, o Departamento de Imigração até reconhecia isso como um bacharelado. Hoje em dia, com essas transições de governo, já não há mais assim. Então você precisa ter um bacharelado. Então o pessoal dos cursos técnicos e tal não estão se encaixando, não estão se encaixando nos EB2, no NW principalmente. Entendi. Porque no NW você tem que demonstrar isso, que é o Advanced Degree, que a gente chama. É o grau avançado. Então o bacharelado ele é principalmente muito específico dentro desse processo. Entendi. Então você tem que ter um bacharelado e no mínimo 5 anos de atuação na área. Isso vai valer para o EB2 normal e o EB2NW principalmente. Espero que esteja respondendo a pergunta dos alunos de medicina veterinária que vêm me procurando com frequência para poder saber sobre os vistos profissionais. O recém-formado não se encaixa no EB2 ou no EB2NW, não. Exatamente. Mas para o EB3 encaixa. O EB3 encaixa. Que aí você vai ter o bacharelado. E os Hs também. Exatamente, e os Hs também. Então, não perca sua esperança, você que ainda é estudante universitário e tem o sonho de morar nos Estados Unidos, não perca sua esperança de realizar esse sonho, pois existe possibilidade para todos. Assim que você pegar o seu bacharelado, o seu diploma, a única coisa que eu aconselho os veterinários é que ingresse no nosso conselho, no Conselho Federal de Medicina Veterinária, nas regionais de todos os estados, para que você tenha maior comprovação de que você está autorizado a trabalhar em todo o território nacional. Todas as associações dos Estados Unidos vão te cobrar esse tipo de informação. Até para a aplicação de um processo de imigração, isso é muito importante. Ajuda também. Ajuda muito. Às vezes as pessoas ficam, não vou pagar não, porque eu não vou atuar aqui no Brasil, eu não vou pagar. Mas isso o processo é muito importante. Exatamente. Eu pago o meu CRMV até hoje, todo ano. Eu pago a minha anuidade todo ano, já tem 7 anos que eu não atuo no Brasil. E não é um dinheiro que me faz falta, só me ajuda a comprovar que eu continuo sendo um profissional da área, que eu continuo tendo autoridade para falar sobre medicina veterinária no Brasil.
E você falou, inclusive, uma coisa que a gente sempre gosta de falar, imigração é planejamento. Exatamente. A gente sempre fala isso, você também fala. Exatamente. Tudo tem um processo e você precisa se planejar para isso. Com certeza. Então, mesmo que você não tenha o tempo de experiência agora, existe outros meios de você ir, ou você vai se planejando para construir essa parte profissional. Não, e aí o que eu digo é o seguinte, por exemplo, o cara que está no 9º período de medicina veterinária hoje e quer mudar para os Estados Unidos, ele pode começar a se planejar para poder fazer um EB2NW lá na frente. Exato. Não pode? Pode começar a trabalhar na área e já começar a se planejar, reunir documentação do tempo de universidade, estudar inglês, que é importante. Isso é importante, principalmente para validação. Exatamente, principalmente para validação do diploma, é muito importante você ter um inglês pelo menos intermediário. Então você pode ir fazendo cumprindo alguns passos e ocupar esse tempo de 5 anos de experiência se planejando, que quando você fizer 5 anos, você já pode protocolar o processo, correto? Exatamente. É o planejamento, e a gente costuma brincar aqui que o tempo vai passar independente de você queira ou não. Então, se você ficar sem fazer nada, ele vai passar do mesmo jeito. Então, se planejando. Às vezes não é A gente tem outra forma de falar também, que às vezes você quer ir do A para o B, às vezes tem que passar no C ali para chegar no B. Exatamente. Então, existem formas de você ir se preparando para essa imigração. Sim, com certeza. E, assim, para te ser sincero, a gente tinha falado de não falar do EB3, mas não tem como a gente não falar do EB3, né? O que você pode falar para o pessoal hoje sobre o EB3? Eu insisti nisso agora porque nós temos uma comunidade Thiago Vetti, que é no WhatsApp, mas assim, se você entrar em contato com a nossa equipe através do Instagram ou do YouTube, ou até mesmo através do escritório deles, eles vão te direcionar à nossa equipe. E eles vão passar os contatos para vocês terem acesso à nossa comunidade. E lá na nossa comunidade, várias pessoas que estão lá têm a esperança de conseguir um sponsor para o EB3. Sim. O que você me diz a respeito do EB3 hoje? Como é que está essa situação? O EB3 é um processo que vai gerar um green card também. Dentro da linha de análise, na forma de análise comparado com o EB2, por exemplo, ele vai ter uma análise um pouco... o ponto de corte é um pouco mais embaixo. Por quê? Porque você necessariamente precisa de uma empresa, de uma oferta de trabalho. Sim. Então essa empresa vai aplicar por uma Labor Certification, que aqui é um pouco diferente do Hs que nós falamos aqui. Vai ser uma Labor Certification para permanência, né? Ele é permanente em relação ao temporário. Então, o que nós estamos esbarrando no momento é o tempo de processamento do EB3. Ele está bem atrás, então ele está demorando um pouco mais do que o normal. Então, para você, é um ótimo caminho você aplicar o H e aí aplicar para um EB3, enquanto você está trabalhando. E aí você vai renovando esse H enquanto o EB3 não sai. Exato. Então, isso é uma boa saída no sentido de você... é aquela questão de ir para o C antes de ir para o B. Entendi. Você vai com visto temporário, normalmente... E isso acontece muito com o brasileiro. Esse sai bem na empresa que está trabalhando e a empresa fala, não, eu quero você aqui. Exatamente, você ser o sponsor para o Green Card. E aí aplica o EB3. E aí vai renovando. Que é o que vai acabar acontecendo com aquele caso do nosso cliente. Exato. Porque o pessoal do hospital já gostou muito da entrevista que fizeram com a profissional. E eu tenho certeza que a hora que ela chegar lá, eles vão acabar contratando ela. Exato. Então, sponsorando ela. Exato. Vai ser um caminho muito bom para você que está pensando aí, que inclusive está iniciando, né? Acabou de formar. Então, acabou de formar, vai para um H2A ou um H1B. Exato. E faz o trabalho lá da forma que tem feito. E a maioria das empresas tem... A gente ouve muito falar isso aqui, sabe? De cliente que chega até nós e fala, olha, eu tô precisando saber como que eu faço o EB3, porque eu tô aqui na empresa, a empresa quer me sponsorar. É isso aí. Não, bom demais. Nós temos alguma pergunta do pessoal aí? Vamos ver se a gente responde alguma pergunta aqui.
Uma pergunta do Fernando. Meu pleito é EB3 Skylet Consular PD 30/6/2022 e DQ desde 2 de agosto de 2024. É normal essa demora para marcar a entrevista? Há algo que eu possa fazer? Uhum. Não, ela é normal, sim. O consulado, porque ele já está documentalmente qualificado, isso significa o DQ. Ou seja, ele já passou pelas etapas todas, só está aguardando a entrevista consular. A entrevista consular, normalmente, ela vai estar vinculada à sua data prioritária. Eu não lembro se lembra. Qual que é a data prioritária, por favor? O DQ é agosto de 2024. Não, PD. O PD é junho de 2022. Então ainda tá um chãozinho aí eu não vou lembrar de cabeça aqui como tá a data prioritária do EB3 agora, mas ele tinha ido e ele retroagiu no último Visa Bulletin. Então, enquanto ele não entrar na data prioritária, eles não vão te colocar na fila para entrevista, porque isso aqui é outra coisa que às vezes é um pouco confuso. Quando é o processo consular, ele entra na data prioritária, não significa que eles já vão agendar a sua entrevista. Eles vão te colocar na fila que está pronto para o agendamento. Aí existe uma segunda fila, então, que você tem que... Basicamente isso. Eles pegam todos os processos que já estão aprovados, que já está documentalmente qualificado, como o do Fernando, e vão esperar, e ele fica na espera lá, on hold, porque os que estão dentro da data prioritária vão estar na fila da entrevista. Entendi. Então eles ficam, como se fosse duas pilhas, falar, esse aqui ainda não está na data prioritária, eu não posso agendar a entrevista ainda, então eu vou trabalhar com esses aqui. Entendi. Muito bom. Muito bom. Mais alguma questão aí? Não? Tudo certo? Bom, espero que a gente tenha desvendado, né, Dr. Albert? Espero que a gente tenha desvendado aí para vocês esses tipos de vistos. Nós falamos aí de 6 tipos de vistos: H2A, H1B, H2B, EB2, EB2NW, EB3. Espero que vocês tenham sanado suas dúvidas e nós estamos todos aqui abertos a esclarecer mais dúvidas pelas nossas redes sociais, todas elas, as nossas da Bridge Connections e o Thiago Vetti, e também as do escritório Witter Persone More. Vocês podem entrar em contato via direct ou via mensagem no YouTube também nos nossos vídeos. Quero agradecer, Dr. Albert, por vir aqui esclarecer a gente. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. E vamos ficando por aqui, então. Não se esqueçam aí de se inscrever nos nossos canais no YouTube, tanto o Thiago Vetti quanto o Witter. Witter de Siqueira, Witter Advogados. Witter Advogados. E também nos nossos Instagrams, Thiago Vetti, The Bridge Connections com 2 S's e Witter Advogados. Law Office of Witter. Law Office of Witter. Beleza? Nós vamos deixar todos esses endereços nas descrições aí para vocês. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Um prazer. Tchau, tchau.